Para fechar o conteúdo de estatística descritiva, a gente vai conversar um pouco sobre uma aplicação bem bacana, né, na área de mineração de textos ou de análise léxica. E aí, qual é o principal apelo dessa área, né? A gente se aproxima um pouco mais da análise de dados qualitativos. Eu trago aqui algumas referências, né? E elas são voltadas a colaborar ou a contribuir para a análise de dados qualitativos, né? Elas terminam trazendo ali uma melhoria essas técnicas de análise de dados qualitativos. Aí tem o artigo do Freitas, do Gibbs, né? Também sobre pesquisa qualitativa. A gente tem aqui umas referências bacanas. E para poder ilustrar a ideia, né, de como é que isso se aproxima, como é que a estatística descritiva se aproxima das análises qualitativas, dos métodos de pesquisa qualitativos, eu trago aqui uma ilustraçãozinha de como é que a gente poderia gerar dados de maneira bem fácil e direta hoje em dia, né? Nesse programazinho chamado SpeakLogger. Você tem ele disponível na internet, né? Você consegue utilizá-lo através do Chrome, do Google Chrome. Então a ideia é muito simples do SpeakLogger. Você clica nesse microfonezinho dele aqui, olha. Então você começa a falar. E à medida que você vai conversando, o SpeakLogger vai registrando de maneira textual aquilo ou algo aproximado do que você está conversando, né, do que você está falando. Então, cliquei no microfonezinho aqui, ele para de gravar. E aí vocês percebem que, por exemplo, eu poderia estar fazendo uma entrevista com uma pessoa, né, e está registrando o que ela foi me informando, né? Ela ia falando, eu já ia ali passando para uma versão de texto, né, documentando textualmente a ideia que ela estava me passando. Então, essa é a ideia de aproximação dos métodos qualitativos, né? Os métodos qualitativos, a gente permite coletas de opiniões, de percepções. Então, os dados que a gente coleta são coletados de uma maneira mais aberta, né? Mais livre, as opiniões podem se dar, as percepções, os registros podem se dar de maneira mais livre. Quer dizer, se até agora eu vinha conversando com vocês sobre como trabalhar com um conjunto de dados muito bem estruturado, né? Em que você tinha questões cujas respostas envolviam algumas alternativas para você poder assinalar, e outras cujas respostas eram numéricas, que aí você não tem também muito o que inventar. Agora a gente começa, pensando na mineração de textos, a se aproximar de um outro tipo de abordagem, né? De um outro tipo de construção de dados e de informação. Envolvem questões mais livres, né? Na verdade, as questões fechadas já não são mais suficientes hoje em dia, não é? A ideia é que a gente consiga registrar as percepções, as intenções, os sentimentos de uma maneira menos direta, não é? Mais subjetiva e menos objetiva. Então, a ideia da mineração de texto, da análise léxica, é justamente essa. Para poder continuar com esse exercício, com esse exemplo, para poder fazer uma migração, eu vou lembrar aqui com vocês de um dos cases que a gente trabalhou juntos, naquela etapa de gerar gráficos, tabelas, medidas de posição e dispersão. Né? Aqui a gente tinha um conjunto de dados envolvendo 4 variáveis. Né? A gente tinha uma qualitativa nominal. Aqui, por exemplo, a pergunta poderia ser: qual é o fornecedor desse equipamento? Eu teria as alternativas A e B. Eu teria em seguida a pergunta: qual é o nível de degradação do equipamento? Assinale, né, entre alto, entre baixo e entre médio. Né? Qual o tempo entre as últimas falhas desse equipamento? Né? A pessoa responderia com um número. Então, essa variável de degradação era qualitativa ordinal. Tempo entre falhas ou tempo até a falha era uma variável quantitativa contínua. E aqui a gente tinha um número de reincidência de falhas que também era um número. Né? Nesse caso, era uma variável discreta. Então, nosso objetivo aqui era
dá suporte à decisão a um setor de engenharia de manutenção, de uma empresa de condicionadores de ar. Tá? A gente teria aqui 4 questões fechadinhas no questionário. E se a gente perguntasse, por exemplo, para um técnico, né, resolvesse perguntar da seguinte maneira, em suas palavras, qual é a condição do ar-condicionado? Para a pessoa poder responder de maneira livre, né? Responder seja com áudio, ou seja com vídeo, ou seja escrevendo em algum lugar. Como é que a gente poderia abordar esse tipo de dado? É onde entra a ideia de mineração de texto, né? Essa discussão que a gente vai começar agora. Então, agora a gente também tem uma chance de poder lidar com questões abertas. Aquelas questões que a gente tinha eram muito bem amarradinhas, né? Agora a gente permite que a pessoa responda de maneira mais livre. Então, qual é a hipótese que a gente traz junto com a análise léxica, né, ou com a mineração de texto? Né? A ideia é a seguinte: se é possível expressar textualmente padrões, sentimentos, intenções, impressões, então a estatística consegue capturar os indícios desses padrões. E a ideia é que com isso a gente consegue, por exemplo, fazer projeções. Exemplo, uma pessoa que está se aproximando ali de uma depressão, ela pode apresentar indícios a partir dos textos livres que ela escreve nas suas redes sociais, não é? Então a gente conseguiria, com essas ferramentas de mineração de textos, identificar esses padrões e talvez oferecer suporte ali para intervenções, né? Vamos supor que a gente tem ali responsáveis por jovens, né, que apresentem esses indícios, a gente daria suporte a essas pessoas para poderem colaborar, ajudar de alguma maneira. Né? Essa hipótese, ela na verdade é confirmada de diversas maneiras. Né? A estatística ela terminou se tornando super valiosa como uma ferramenta de inteligência artificial. Então a gente consegue identificar, por exemplo, padrões sociais. Então daqui a pouco existem torcidas organizadas de clubes de futebol que estão ali planejando um dia de conflito entre eles através das redes sociais e através dos padrões de textos e de símbolos que eles usam. Com a mineração de textos a gente consegue identificar e talvez oferecer um suporte à decisão, por exemplo, para a segurança pública. Né? Tem também a psicometria, né? Que é tentar avaliar o comportamento das pessoas do ponto de vista psicológico, utilizando ferramentas estatísticas, né? A pedagogia para poder dar suporte a docentes, a educadores, a estilometria que permite que a gente, por exemplo, identifique de quem é determinado texto, mesmo havendo alguma dúvida diagnóstica sobre isso. As pessoas, cada um tem o seu estilo de escrita, tem o seu vocabulário próprio. Então, tudo isso é possível a gente identificar, né? Modelar o padrão e até prever, às vezes, o comportamento das pessoas a partir da mineração de textos livres. Né? Então, essa é a nossa ideia aqui. Vou falar um pouco sobre o que vocês aprenderam até agora, uns outros conteúdos que a gente viu sobre estatística descritiva, para conseguir entrar um pouco em mineração de textos. Então, tudo começa com a ideia de que mineração de texto e análise léxica são meio que sinônimos. Né? Se trata de análise de palavras, de vocábulos, né? De termos. É um primeiro passo ali para uma análise de conteúdo sistemática e replicável. Né? Um dos principais desafios que os pesquisadores da área de análise qualitativa têm é tornar que o seu estudo seja algo replicável, né? Sistemático, se aproximando mais do que preconiza a pesquisa científica. Não é? Então, se a gente der como primeiro passo essa etapa de mineração de texto, a gente termina se aproximando dessa ideia. A gente consegue capturar quase que gratuitamente dados qualitativos hoje em dia, foi o que eu ilustrei ainda há pouco com vocês com o SpeakLogger, né? E com dessa maneira todo o arcabouço da estatística pode ser utilizado. Nosso objetivo vai ser sintetizar, identificar padrões, fazer estudos de homogeneidade, heterogeneidade, tentar agrupar pessoas ou documentos, né, a partir dos dados textuais que eles apresentam. Né? Então, o primeiro passo é o que a gente chama de etapa de pré-processamento, é construir um corpus. Né? O que é um corpus? Na verdade, é uma coleção de textos, é uma biblioteca, escritos de documentos. Então, você vai ter lá uma coleção de documentos, né?
É muito comum que a gente trabalhe também com metadados sobre essa coleção, que é o corpus, né? Quem é o autor de cada documento, trazer um cabeçalhozinho, um textozinho resumindo esse documento, qual foi o local que ele foi escrito, qual foi a língua que ele foi escrito, né? Essa seria a nossa etapa de metadados, né? Em seguida, a gente constrói, para poder se aproximar de um conjunto de dados semelhante a esse que a gente discutiu ainda há pouco, em que a gente tem uma linha para cada indivíduo e uma coluna para cada variável, a gente constrói um paralelo a ele que seria uma matriz de termos e documentos. Esse termo Document Matrix, né? Cada linha seria um documento e cada termo estaria representado por uma coluna. Então, eu vou dizer que o índice I vai percorrer as linhas, os documentos, e o índice J vai percorrer os termos, as colunas, né? E a gente vai ter, para cada célula dessa matriz, o número de vezes que o termo J foi utilizado no documento I. Então, o NJ seria a frequência de citações do termo J no documento I. Aí a gente teria ali uma distribuição de frequências, né? Distribuição de frequências de citações de cada termo e cada documento. Né? Cada linha seria um documento ou um indivíduo, né? E cada coluna seria representada pelo número de vezes que aquele termo correspondente foi citado naquele documento. E para conseguir sintetizar esses termos todos, a gente faz alguns tratamentos ainda na etapa de pré-processamento. Por exemplo, a gente elimina espaços em branco, a gente elimina termos que às vezes não têm tanto significado, né? Como artigos, preposições, números que absolutamente não significam muita coisa, né? Pontuações. Então a gente resume esses termos, né, dos documentos a partir dos seus substantivos, né? Aquelas palavras mais marcantes que as pessoas usam quando querem expressar alguma opinião, alguma percepção, algum sentimento. Né? Uma outra regra importante, já que a gente sabe que a máquina não é tão inteligente quanto a gente gostaria, não é? A gente leva os termos à mesma fonte, né? Por exemplo, coloca todo mundo em minúsculo ou todo mundo em maiúsculo. Né? Por exemplo, a palavra pedra com P maiúsculo, a máquina entende diferente de pedra com P minúsculo, a gente termina uniformizando também a questão da caixa, se caixa alta ou caixa baixa. Né? A gente pode trabalhar com termos sinônimos, né? Então, às vezes, a pessoa usa o termo Wi-Fi pensando em internet, e a gente procura termos genéricos nesse exercício. Parece ser um trabalho muito grande, mas hoje em dia a gente tem diversas ferramentas estatístico-computacionais que nos ajudam nesse exercício aí. E termina focando realmente em substantivos, né? A gente elimina tempos verbais e traz as palavras ao seu sentido mais genérico, para aquele vocabulário que a gente está adotando. Né? E aí, com isso, diante da matriz de termos, fica fácil gerar gráficos, tabelas, medidas de posição, de dispersão, associação e assim por diante. Então, esse seria o primeiro passo para realizar um bom estudo de análise de conteúdo. Para poder ilustrar tudo isso, eu trago aqui um exercíciozinho. Né? Eu tenho aqui 6 opiniões de estudantes que pagaram a disciplina de estatística comigo, né? Eu pedi para que eles refletissem sobre a futura atuação profissional deles. Separei aqui o brainstorm de 6 dessas pessoas que responderam, certo? Então, vou fazer um exercíciozinho rápido com essas 6 opiniões. Vocês percebem que eram respostas curtas, né? Era um brainstorm. Vou tentar fazer uma análise léxica a partir disso aqui. Gerar algumas figuras, algumas tabelas, né? E discutir um pouco sobre a síntese da expectativa das pessoas em relação à futura atuação profissional delas. Né? Para isso, eu tenho aqui um resumo, tenho aqui as percepções das pessoas, né, sobre a futura atuação profissional. Em seguida, eu construí a minha matriz de termos e documentos, que é o que eu tenho aqui. Esses são os termos que foram adotados pelas pessoas. Então, essas 6 pessoas trabalharam 27 termos, né, de maneira mais genérica. Em amarelo eu tenho os termos, eu tentei levar para o seu sentido mais genérico, né? Por exemplo, eu tenho aqui que a primeira pessoa, né, que passou suas percepções destacou sucesso, né? Destacou que gostaria de ser um bom cientista, então a palavra cientista
eu troquei por ciência, que tem um significado mais genérico, né? Destacou estabilidade financeira, então eu troquei a palavra financeira por finança, que também tem um significado mais genérico, né? E assim por diante. As palavras de amarelo tiveram esse ajuste aí, né? A gente já consegue, inclusive, automatizar esse exercício em softwares como, por exemplo, R. Tá? E aqui eu tenho os 27 termos enumerados, eu tenho o índice do documento, então o I aqui seria o índice do documento, o J seria o índice do termo, e aqui no miolo dessa tabela eu tenho a frequência de vezes que cada termo foi utilizado naquele documento. Por exemplo, o termo 21, que é o termo que tem a ver com hídrico ou hidrologia, né? Ele foi citado 2 vezes pelo documento número 5. Então aqui a pessoa, ela destacou que gostaria de ser uma docente pesquisadora, não é? De trabalhar com recursos hídricos, com estatística, com hidrologia. Então, a palavra hídricos e a palavra hidrologia aqui, elas têm significado bem semelhante, né? Então, ficou aqui representado 2 citações do termo hídrico ou hidrologia, né? Eu poderia ter escolhido aqui hidrologia ao invés de hídrico. Vou atualizar isso aqui. Então, aqui no miolo eu tenho um número de citações que aquele termo ocorreu naquele documento. Nesse caso aqui, cada documento é uma opinião da pessoa sobre a futura atuação profissional. Né? E é o que a gente tem aqui ao final de cada uma dessas colunas. Né? Na última linha aqui, eu tenho a frequência de vezes que aquele termo foi utilizado ao longo dos documentos. Por exemplo, o termo sucesso ele foi utilizado 3 vezes. Ele foi utilizado uma vez pela primeira pessoa, né? Ele foi utilizado uma vez pela segunda pessoa, ela destaca que quer ter muito sucesso, né? E também pela quarta pessoa, ela destaca aqui a última palavra sucesso. Já o termo ciência foi utilizado diretamente uma vez, né? O termo estabilidade foi utilizado 2 vezes e assim por diante. Quer dizer, o que é que eu tenho aqui nessa última linha? A distribuição de frequências dos termos que aparecem nessa linha aqui. Eu posso tranquilamente considerar isso como sendo uma distribuição de frequências. E com essa distribuição de frequências, eu consigo ilustrá-la, né, a partir de figuras, de gráficos. É o que acontece, por exemplo, aqui. Eu tenho os termos, eu tenho as frequências. Na verdade, o que eu tenho aqui é uma distribuição de frequências. Né? Cada termo é a frequência de vezes que ele foi citado. Então, eu estou aqui diante de uma distribuição de frequências. E tenho aqui uma ilustração dessa distribuição de frequência através de gráficos de Pareto. Eu ordenei os termos daquele que foi mais frequente para aqueles que foram menos frequentes. Naturalmente, a gente não tem um destaque muito grande aqui, porque a gente tem apenas 6 pessoas, os textos eram curtos, né? Mas imagine que eu tivesse muitas pessoas respondendo e de maneira mais livre ainda, né? Podendo usar muito mais palavras. Então, eu teria um comportamento mais interessante aqui desse gráfico de Pareto. Mas já dá para enxergar algumas coisas, por exemplo, o pessoal costuma destacar para o futuro como profissional, né? A ideia de sucesso, a ideia de estabilidade, né? E a ideia também de pesquisa, o que eu achei bem interessante, né? Então, pesquisa junto com sucesso, com estabilidade, talvez mereçam aqui algum destaque. Uma outra maneira de eu ilustrar essa distribuição de frequências é através da nuvem de palavras. O que é uma nuvem de palavras, né? É uma ilustração gráfica da distribuição de frequências dos termos que a gente utilizou nas nossas opiniões. Né? E aí, qual é a ideia? Se no gráfico de barras, ou nesse caso aqui no gráfico de Pareto, as barrinhas elas são proporcionais ao número de citações ou à frequência daqueles termos, na nuvem de palavras, o tamanho da fonte é que é correspondente, né, é proporcional ao número de citações daquele termo. Esse é um tipo de gráfico que a gente costuma ver, né, de diagrama que a gente costuma ver muitas vezes, né, quando você está passeando em site da internet. Então você já tem aqui algum destaque para sucesso, depois para estabilidade, para pesquisa e assim por diante. Né? Uma outra possibilidade que a gente teria, voltando lá para a nossa matriz de termos, era tentar verificar se existe alguma associação a partir de uma distribuição de frequência bivariada entre esses termos. Por exemplo, será que existe alguma associação entre sucesso e estabilidade? Essa é uma pergunta interessante.
Será que sempre que eu cito sucesso, eu costumo citar também estabilidade? Será que existe alguma relação entre esses dois caras? Talvez exista. Eu começo a discutir isso de maneira mais sintética através dessa tabelinha aqui. O que é que eu tenho aqui? Na verdade, eu tenho uma distribuição de frequências bivariadas, envolvendo a citação ao termo estabilidade e a citação ao termo sucesso. Então, por exemplo, em 2 ocasiões aconteceu das pessoas citarem estabilidade e também citarem sucesso. Aparentemente, então, existe uma relação entre... Quais são esses dois indivíduos? O indivíduo número 1 citou os dois, o indivíduo número 4 citou também os dois. Nunca aconteceu de alguém citar estabilidade e não citar sucesso. Você não vai encontrar aqui estabilidade sendo citada pelo menos uma vez, sucesso não sendo citado de maneira nenhuma. Aconteceram 3 vezes de não citar sucesso e também não citar estabilidade. Então aconteceu 00 no indivíduo 3, aconteceu 00 no indivíduo 5 e também no indivíduo 6. Ou seja, aparentemente, pensar em sucesso atrai pensar em estabilidade. Você pode pensar em estabilidade de diversas maneiras. O significado de estabilidade aqui é muito amplo. Enquanto que não citar estabilidade também aparentemente implica que você não pensar em sucesso. Uma coisa está atrelada à outra. Haveria uma dependência entre pensar em estabilidade e pensar em sucesso. Eu poderia ilustrar isso também a partir de um gráfico. Eu tenho aqui uma outra estrutura que traz os termos, as nuvens de termos, e a gente consegue destacar alguns grupos aqui, alguns clusters. Sempre que aparece uma conexão entre um termo e outro, é porque esses termos aparentemente envolvem uma relação de dependência. Então, o que é que gira em torno de pesquisa que algumas pessoas citaram? Então, tem aqui alguma coisa a ver com hidrologia, então certamente foi alguém da área de engenharia civil que respondeu a essa pergunta, entre os que eu selecionei. Porque dentro da engenharia civil a gente tem uma especialidade de recursos hídricos, também a área docente, tem a ideia de concurso público, tudo isso está girando em torno de pesquisa, a ideia de academia, de extensão, de ensino, então está tudo meio que atrelado. Enquanto que existe um outro grupo aqui, talvez mais mercadológico, que esteja girando em torno de sucesso. Envolve a ideia de aprendizagem, de finanças, de salário. E por outro lado, a gente tem outro grupo aqui, envolvendo a ideia de estresse, de hierarquia, de meta, então alguma coisa mais carregada, que a gente consegue destacar alguns indivíduos que estiveram pensando nessa ideia aí. Quem foi que destaca o estresse? Aqui foi o indivíduo número 3. Ele teve uma visão mais árdua da sua futura atuação profissional. Pensou estresse em metas, em liderança. Então a gente consegue destacar isso através de uma espécie de mapa mental, mas na verdade é um mapa de adjacências entre esses termos. Então você termina se aproximando de análise de conteúdo de uma maneira mais sistemática, de uma maneira mais replicável, o que é super atraente do ponto de vista científico. Então aqui a gente consegue fechar esse discurso sobre como trabalhar um pouco de análise léxica, se aproximar ali de análise de conteúdo, a partir dessas ferramentas de estática descritiva que a gente foi conversando até aqui. Eu te agradeço se você puder dar um like e se inscrever no nosso canal. Vai ser super importante para a gente.